Então, bom, o que é o homeomorfismo? O homeomorfismo está relacionado com é, funções contínuas. Para que a gente estuda isso? Que a gente consegue diferenciar alguns conjuntos. Tá? A gente não estudou isso ainda, mas, por exemplo, hum, vamos pensar aqui. Bom, por que, do ponto de vista topológico, por que o intervalo aberto AB, ou vamos por aqui, ó, vou pôr o número aqui para ficar mais fácil de ver. Intervalo aberto aqui, ó. E aqui, por exemplo, pode ser, sei lá, fechado, 0, 1. Por que eles não são o que a gente fala homeomorfos? O que significa homeomorfos? Né? Do ponto de vista topológico, eles são indistinguíveis. Né? Então, se eu tenho topologias lá que definem os mesmos abertos, eles são indistinguíveis. Tá? Mas eles são homeomorfos. Por que isso aqui não são? Porque, bom, o que vai ter que acontecer para ele ser homomorfismo? Vai ter que existir uma função aqui, ó, do intervalo aberto 0, 1, e aqui, ó, fechado no 0, aberto no 1, por exemplo. E essa função tem que ser contínua. E a imagem inversa não, e a inversa dela, então ela vai ter que ser bijetora. A inversa dela também vai ter que ser contínua. Então aqui eu estou pensando, vamos pensar, na verdade aqui no caso ainda até pode ser, mas vamos pensar aqui de R em R, por exemplo, né? Deixa eu só ver como que eu vou colocar isso aqui para vocês. Tá. Não, pode deixar do jeito que eu tinha colocado mesmo. Ó, 0, 1 e 0, 1. Então, o que eu estou pensando? Eu tenho esses dois intervalos aqui, ó. Eles são subconjuntos de R. Tá? Então, bom, para essa função ser contínua, a imagem inversa de qualquer aberto aqui, ó, desse aberto, teria que ser aberto. Né? Isso aí é a definição da função ser contínua. Agora, observe o que acontece com a imagem inversa dessa f a menos 1. Né? Isso aqui é um aberto, mas isso aqui não é aberto. Então, essa f a menos 1 aqui, ela não pode ser contínua. Por quê? Porque a imagem inversa desse aberto aqui não é aberto. Então, se eu tenho que dois conjuntos aqui, dois subconjuntos de um determinado espaço, eles são homeomorfos, significa que, primeiro, eu tenho que ter uma abjeção entre eles e que essa abjeção seja contínua. E aqui não vai ser, porque isso aqui é aberto, porém isso aqui não é aberto em R. Então, a ideia que está por trás de homeomorfismo é de classificar mesmo conjuntos equivalentes, ou espaços equivalentes, né? Que aí a gente vai ver o homeomorfismo entre espaços. Tá? E aí, para dizer que dois conjuntos são homeomorfos, eles têm que ter a mesma propriedade. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é aberto, esse não é aberto. Então, isso é o que a gente chama de invariante topológico. O conjunto ser aberto, ele é um invariante topológico. O conjunto ser compacto, né, a gente não estudou ainda, é um invariante topológico. O conjunto ser conexo, né, que a gente vai estudar também, é um invariante topológico. Então, se você quer comparar dois espaços e quer dizer que eles são indistinguíveis do ponto de vista topológico, tem que ter um homeomorfismo entre eles. Né? Homomorfismo são funções contínuas, cuja inversa são funções contínuas. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar a definição direitinho aqui, e aí a gente vai ver alguns homomorfismos. Tá? Então, definição
o que é homomorfismo, né? Então, claro, eu tenho que ter aqui espaços métricos, né? Ó, M, N, espaços métricos. Porque eu estou falando de homomorfismo espaço métrico, tá? Mas isso aqui a gente consegue definir para espaço topológico, porque a noção de continuidade a gente define para espaço topológico, né? Espaços métricos. Uma função, função f de mn é chamada de homeomorfismo. Tomar cuidado, né? Para quem fez álgebra, tem um E aqui, viu? É homeomorfismo, não é homomorfismo. Tá? Vou até arrumar aqui, melhor. É homeomorfismo, tá? O de álgebra é homomorfismo. Homeomorfismo. Então, homeomorfismo. E o de álgebra é homomorfismo. Tem esse Ezinho aqui, ó, a diferença. Se, então tem que acontecer essas duas coisas. F tem que ser bijetora. E a segunda condição é que a f é menos 1. Isso aqui não é imagem inversa, e sim função inversa. Ah, tá. Faltou aqui eu colocar f também. Eu achei que eu tinha colocado f, a continuidade da f lá. F e a f menos 1, a inversa, são contínuos. Então, se existir um homeomorfismo entre dois espaços métricos, a gente fala que eles são homeomorfos, né? Então, ó, se existir, isso aqui também para espaço topológico, tá? Então, essa condição aqui, observa que não depende de métrica. Eu não falei métrica em lugar nenhum. Eu só coloquei espaço métrico aqui porque a gente está estudando espaço métrico. Mas essa definição, se eu colocar aqui, ó, seja Mn espaços topológicos. Uma função f é um homomorfismo se é bijetora e a inversa, ela e a inversa são contínuas. É a mesma definição para espaço topológico, tá? Então, se existir um homeomorfismo f de Mn, então dizemos que M e N são homeomorfos. Então, como eu falei, do ponto de vista topológico, eles são indistinguíveis, tá? Então, quando a gente vai estudar, né, questões mais gerais, vai falar que se eles têm mesmas propriedades topológicas, a gente vai estudar os que a gente chama de invariantes topológicos, que são invariantes por homeomorfismos, tá? Bom, primeira questão que aparece, né? Ó, note que se você tem uma bijeção contínua, não implica que é homomorfismo, né? O fato de f de Mn ser bijetora e contínua não implica que a f menos 1 é contínua. Deixa eu ver um exemplo aqui. F é menos 1 aqui, ó, de N em M é contínuo. Um exemplo bem simples, tá? Deixa eu ver isso aqui. Quer falar disso aqui? Ah, tá, lembrei. Se vocês lembram, é que acho que vocês não chegaram a ver, né?
mas a gente tem condições para garantir que a inversa tem derivada, né? E continuamente, aí automaticamente ela é contínua. Então, nos cursos de análise, a gente prova um resultado, mas você não tem só continuidade. Se eu tiver lá, eu lembro que é isso aqui, ó. Até para garantir a inversa, né? Se eu tenho uma função aqui, digamos, do conjunto A e B, subconjunto de R's, tá? Só vou colocar aqui. Se eu tenho que ela é derivável, né? Isso aqui é bijeção. Na verdade, não precisaria nem ser bijeção. E a f' de x é diferente, vou colocar aqui, ó, maior que zero, ou menor, tanto faz, para todo x em A, então você garante, o A aqui tem que ser intervalo, tá? Se não for intervalo, não vale. Você garante que a f menos 1 aqui, ó, ela é contínua, ela é derivável, na verdade. Mas observe que no cálculo a gente tem essa noção de diferenciabilidade. Isso aqui a gente já não tem no espaço métrico. Então lá, na verdade, se você tiver que a derivada é positiva em todos os pontos, você automaticamente já consegue garantir que ela é localmente invertível. Tem umas coisas assim, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Mas até para funções de Rn e Rm, por exemplo, né? Você tem o teorema da função inversa. E esse teorema da função inversa está relacionado com a derivada da função aqui. Mas, então, se vocês já estudaram isso, aqui a gente não tem essa noção de derivada, já começa por aí, né? Então, você não tem condições, a partir do momento, sabendo que a função é apenas contínua, né, bijetora e contínua, de afirmar nada sobre a inversa dela, né, se é contínua ou não, né? Aqui foi só para fazer uma parte, porque quem já estudou fala, não, mas tem funções deriváveis que você garante que a inversa é contínua? Tem, mas aqui a gente está no contexto de espaço métrico, que é um pouquinho mais geral, tá? Vamos ver um exemplo disso aí. O exemplo ele é bem simples, né? Vamos pegar aqui, ó, de fato. Opa, vou apagar não. Vou dar um pouquinho aqui. Ó. De fato. Essa aplicação vocês conhecem, tá? Talvez a início que eu vou colocar aqui vocês possam estranhar um pouquinho, mas em S1, quem que é o S1? Não sei, né? Mas isso aqui é o círculo unitário, a circunferência unitária, na verdade, em R2. Aqui é o conjunto do xy em R2. Tá o que? X² mais y² igual a 1. Bom, é a parametrização da circunferência, tá? Que eu vou colocar aqui. Só que a gente denota a circunferência no plano por S1, a esfera por S2. Tá? Então, o índice aqui, ó, por que aqui é 1 e por que aqui não é 2 se é um subconjunto do plano? Porque aqui, na verdade, ela é a imagem, isso aqui é uma curva, né? Então, ela é uma curva, a curva tem dimensão 1, ela tem comprimento, ela não tem área. Se for S2 é a esfera tem o quê? Tem área, não tem volume. A esfera que eu estou falando é a superfície esférica. Então, a parametrização dela aqui é bidimensional, da esfera. Aqui é unidimensional, por isso que é S1. Se aqui fosse bidimensional, seria S2, que é o caso da esfera. E aí a gente generaliza isso aqui para unidimensional aí. Então, se vocês lembrarem das coordenadas esféricas, aqui lá é a parametrização para a esfera, tá? E essa aqui é a que a gente vai usar da circunferência. Então, onde φ de θ, ou φ de t, tanto faz. Vou colocar até θ, para ficar mais fácil vocês lembrarem. Isso aqui é o que? Cosseno θ, seno θ. Então, o que dá a imagem dessa aplicação? Ó, eu estou indo aqui, ó, na reta, né? Na verdade, eu tenho um intervalo aqui, ó, 0,2π. Aberto em 2π. E eu tenho a circunferência aqui, ó, unitária. Se eu pôr ela aqui no sistema cartesiano, né, a xy,
Aqui é o 1, 0, né? Menos 1. Aqui o 0, menos 1. Aqui o 0, 1. É o xy. Então, bom, a cada θ que a gente pega aqui, ó, isso aqui faz corresponder um ponto aqui, ó. Φ de θ. Na verdade, meu θ está muito para cá, né? Está quase na metade. Deixa eu colocar ele mais perto do 0 aqui, porque senão ele não corresponde àquilo ali, né? Então, cada θ, então, à medida que eu vou aumentando o θ, eu vou percorrendo ela aqui no sentido anti-horário. Isso aqui é uma parametrização da circunferência. Não sei se vocês lembram. Eu parametrizo a circunferência dessa forma, cosseno θ, seno θ. Então, ó, quando o θ está entre 0 e π sobre 2, ó, o que está acontecendo com o cosseno? O θ está aumentando, 0 π sobre 2, o cosseno está diminuindo. E o seno está aumentando. A hora que ele chega no π sobre 2, vale 1. Depois, quando está entre π sobre 2 e π, o cosseno, aqui é 0, né? Aí ele vai ficando negativo, até chegar no π que ele é menos 1. Contrário, o seno. O seno aqui é 1, eu chego até aqui que é 0. Né? Então, à medida que eu percorro nesse caminho, eu estou percorrendo a circunferência nesse. Qual que é o problema aqui? Ó? A gente vai mostrar que, então, ó, essa φ aqui, ó, φ é contínua. Por que que φ é contínua? A gente mostrou. Essa função é contínua, C e somente C, cada componente é contínuo. Então, isso aqui, se eu chamo isso aqui de φ1 e essa aqui de φ2, pois as duas, né, φ1 e φ2 são contínuos. Lembra que a função é contínua, C e somente C, os componentes são contínuos. Isso aqui é uma curva, né? Na verdade, se a gente for olhar no contexto de cálculo, você tem muito mais propriedades. Agora, quem que é a φ menos 1? A φ menos 1, ela vai pegar S1, eu não vou escrever de novo que é S1, porque está lá em cima, e levar no intervalo 0, 2π. Lembrando que é fechado no 0, aberto no 2π. Qual que é o problema aqui? O problema, vou destacar aqui, ó, é esse ponto aqui. Ó. Nos outros a gente consegue provar que ela é contínua. O problema é nesse ponto aqui. Esse ponto aqui de coordenadas 1, 0. Por quê? Por que ela tem problema aí? Porque, ó, eu posso aproximar desse ponto aqui, ó, tanto por aqui quanto por aqui. Por aqui, o θ está aproximando da onde? 2π. Quando o θ aproxima de 2π, a φ de θ aproxima desse ponto. O problema é que quem que é φ? Esse ponto aqui é φ de 0. Então, o que a gente vai mostrar é que eu tenho uma sequência que aproxima desse ponto, mas a imagem, né, a função aplicada, a φ menos 1 aplicada nessa sequência, não vai aproximar do 0. Né? Então, ó, o que é aqui? Né? Como que a gente... Quem é a inversa aqui? Então, cada ponto que a gente pega aqui no S1, ele pode ser escrito dessa forma. Ó. Ele vai pegar o cosseno θ, seno θ, e ele vai levar φ a menos 1, cosseno θ, seno θ, que é θ. Essa é a aplicação. Então, bom, por que eu posso pensar que isso aqui é cosseno θ, seno θ? Porque um ponto do plano, aqui da circunferência, se eu pegar um x e o y aqui qualquer, eu consigo determinar quem é o θ. Bom, e aí onde está o problema, né? Então, a φ menos 1, ela não é contínua em 1, 0. Por quê? Eu vou construir uma sequência que converge para esse ponto em S1, porém ela não converge aqui, ó, de fato. Ó, considere
a sequência. Vou pegar uma sequência aqui em S1 que está convergindo para esse ponto. Então, ó, vou pegar uma sequência aqui, ó, que está convergindo para esse ponto aqui, ó. Então, o ângulo aqui, ó, ele vai ser 2π menos 1 sobre n, uma coisa assim. Ó, quem que vai ser a sequência? Minha sequência é em S1, então eu vou chamar ela de xn em S1, tá? Então, são duas componentes. Então, ela tem a componente cosseno, 2π menos 1 sobre n, e seno, o argumento que tem que ser o mesmo, né? 2π menos 1 sobre n, porque é um ponto de S1, sequência em S1. Então, essa sequência aqui com termo geral dado por isso. Quem que dá o limite dessa sequência xn, quando n vai para infinito? O limite dela dá cosseno, vou tomar o limite em cada um, né? Fica limite quando n vai para infinito, cosseno 2π menos 1 sobre n, limite quando n vai para infinito, do seno 2π menos 1 sobre n. Tá? Então, de novo, você tem composição de funções contínuas aí, né? Eu passo o limite, então vai dar o quê? Quando eu tomo o limite aqui, dá cosseno de 2π, e no outro dá seno de 2π, que é igual a 0. Ou seja, a sequência xn converge para 0. Agora, quem é φ menos 1 de xn? O que a φ menos 1 faz? Pega o ponto, né, as coordenadas do ponto aqui, né, escrito em coordenadas polares, e leva no ângulo. Então, ó, φ menos 1 de xn vai ser 2π menos 1, é limite, né? 2π menos 1 sobre n. O que dá esse limite? Bom, limite de φ menos 1 de xn, quando n vai para infinito, isso aqui é igual a 2π. Isso aqui é diferente de φ a menos 1 de 1, 0. Quem que é φ menos 1 de 1, 0? Isso aqui é 0. Ó. Quem que é a φ menos 1 de 1, 0? Vamos olhar aqui, ó. Função φ está definida. Quando que dá o ponto 0, 1 aqui? Quando o θ for 0. Lembra que aqui, ó, ele é fechado no 0 e aberto no 2π. O 2π não entra. Na verdade, se eu colocar o 2π, eu não tenho objeção, né? Porque eu teria o 0 e o 2π no mesmo ponto. Então, bom, coloquei o 0 aqui, não coloquei o 2π. Então, a φ menos 1 desse ponto é o 0. O θ igual a 0. Então, o que a gente fez? Construiu uma sequência que converge para o ponto 1, 0, mas a φ menos 1 dessa sequência não converge para φ menos 1 de 1, 0. Lembra que a função é contínua, C e somente C, contínua no ponto P, C e somente C, toda sequência que converge para P, a f dela converge para f de P. Tá? Então, essa φ menos 1 aqui, ela não é contínua nesse ponto. Na verdade, é só nesse ponto. Viu? φ menos 1 não é contínua em 1, 0. Bom, se ela não é contínua em 1, 0, ela não é contínua. Né? Basta ela não seja contínua em um ponto. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando a gente trabalha com a função e considera a abjeção, nem sempre a abjeção vai ser contínua. Tá?